Olá, como vai você? Espero que muito bem. Aqui quem fala é Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. Nessa videoaula a gente vai tratar especificamente da prova de Sociologia do PISM da UFJF de 2017, com a leitura das duas questões e a reflexão sobre os gabaritos já liberados da prova. Vamos embora? Então, vamos à leitura das duas questões que envolvem a prova de Sociologia do PISM da UFJF de 2017. Questão 1. O exercício do governo envolve sempre relações de poder entre governantes e governados. A democracia, com o ideal do autogoverno, oferece uma base de legitimação para o exercício do poder político, fundamentada em princípios de que todo o poder emana do povo e todos são iguais politicamente. Porém, em várias partes do mundo, há descontentamento popular com os governantes. Esse descontentamento muitas vezes assume a forma de protestos e manifestações. A imagem abaixo retrata o momento das manifestações ocorridas no Brasil no ano de 2013. Explique como esta imagem exibe ao mesmo tempo as forças e as fraquezas da democracia em nosso país. Então, é uma imagem de uma manifestação popular, aparentemente com a população mais jovem, e muitos cartazes. O maior deles está escrito assim: por transporte público de qualidade e preço justo. Movimento Estudantil Direito, UFPE. Aí tem outros. Nossa revolução será televisionada, reforma tributária. Todos os brasileiros são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. A melhor maneira de ajudar uma pessoa é ensiná-la a pensar. Queremos educação, padrão FIFA. 1817 vive. Liberdade, igualdade e justiça. Se o governo não vai ao povo, o povo vai ao governo. E aí tem muitos cartazes. E o gabarito que eles indicaram, a banca indicou para essa questão, é o seguinte. Na primeira questão, solicita-se ao candidato que disserte sobre os pontos fortes e fracos da democracia brasileira, com base em uma imagem que retrata um dos momentos das manifestações ocorridas no Brasil no ano de 2013. Para responder a essa questão, o candidato deve abordar como pontos fortes da democracia: 1. Liberdade de expressão, reunião e associação reintroduzidas com a Constituição de 1988, que torna possível que os cidadãos e grupos se organizem e se manifestem livremente para apresentar suas demandas e reivindicações e expressar seu descontentamento com relação aos agentes públicos. 2. O ativismo e a participação popular como elementos característicos da democracia e que se tornaram possíveis com a reintrodução das liberdades democráticas no final da década de 1980. O candidato também pode destacar outras conquistas democráticas recentes que não estão diretamente representadas na imagem, mas que se relacionam com as manifestações. A reintrodução de eleições livres, limpas, periódicas e competitivas, a incorporação política da massa dos cidadãos brasileiros e, consequentemente, a emergência de uma agenda pública mais ampla e diversificada, caracterizada por demandas e questões relacionadas aos direitos civis, sociais, reconhecimento de minorias, etc. Como pontos fracos da democracia, o candidato deve destacar: 1. A insatisfação de boa parte da população brasileira em relação aos resultados produzidos pela democracia brasileira, com destaque para a insuficiência e a baixa qualidade de serviços públicos. 2. A corrupção, que contribui para uma desconfiança generalizada em relação às instituições e aos agentes públicos. 3. A grande desigualdade que marca a história política brasileira e que, a despeito da igualdade formal reconhecida na Constituição, torna os cidadãos e grupos desiguais em suas capacidades para exercer e acessar seus direitos. Todos esses elementos estão claramente representados na imagem. Questão 2. As transformações no universo do trabalho vêm afetando de modo intenso as sociedades industriais em todo o mundo. Formas de produção consideradas superadas retornam numa outra dimensão, reincorporadas a uma lógica de acumulação que enfatiza a competitividade e a qualidade. O processo de reestruturação das atividades produtivas, principalmente a partir da década de 1970, inclui inovações tecnológicas e novas formas de gestão da força de trabalho. O resultado tem sido um aumento significativo nos índices de produtividade, profundas alterações no relacionamento entre as empresas e nas formas de organização de produção, interferindo nas relações de trabalho e no processo de negociação com as instituições de defesa dos trabalhadores. Vistas por muitos como inevitável dentro da racionalidade do mercado, essa reestruturação, no entanto, tem trazido também graves problemas sociais quanto ao nível de emprego e a garantia dos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo do século XX.
Aí vem a fonte Santana, Marco Aurélio Santana, José Ricardo Ramalho, livro Sociologia do Trabalho no Mundo Contemporâneo, terceira edição, Rio de Janeiro, Zahar, 2010, página 8 e 9. Tomando por base o texto apresentado acima, que foi esse que eu li, disserte sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho e como estas vêm afetando as relações produtivas na sociedade contemporânea. E aí aqui o gabarito também liberado já para a segunda questão da prova do PISM de Sociologia da UFJF de 2017. Na segunda questão, com base em um fragmento de texto, solicita-se aos candidatos que dissertem sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho e a forma como elas vêm afetando as relações produtivas na sociedade contemporânea. Para responder a essa questão, o candidato deve primeiro identificar o marco temporal da questão e dissertar sobre as transformações do trabalho e nas relações produtivas na sociedade contemporânea, tomando como marco a década de 1970, como indicado no texto. O candidato deve destacar 1. As inovações introduzidas com a revolução tecnológica, com destaque para os processos de automação. 2. A introdução dessas inovações no universo do trabalho, suplantando antigos modelos de produção e forma de gestão, como o Fordismo, por exemplo, e dando origem a novas formas de relacionamento entre empregador e empregado. Algumas das consequências dessas mudanças, como o surgimento de novas profissões, o desaparecimento de outras, o desemprego estrutural com a crescente substituição da mão de obra humana pela máquina, maior exigência em termos de qualificação profissional com consequente ampliação dos níveis de informalidade, subemprego para os que não são capazes de responder a essas exigências. 5. Crescimento do setor de serviço, alteração da jornada de trabalho nos espaços em que ele ocorre. 6. Flexibilização das relações de trabalho como causa e consequência do enfraquecimento das instituições de defesa dos direitos dos trabalhadores, ambas relacionadas com as reformas neoliberais. 7. Por último, o candidato deve destacar o aceleramento no processo de globalização, possível com o desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes, com a dinamização da produção, com empresas multinacionais fragmentando o processo de produção por vários pontos no globo, a fim de encontrar as melhores condições para ampliação do lucro, mão de obra barata, leis trabalhistas mais flexíveis, etc. Importa para a gente compreender o que está sendo pedido na prova. Então, na primeira questão, estão nos pedindo as forças e as fraquezas da democracia em nosso país. Na segunda questão, eles estão pedindo as transformações ocorridas no mundo do trabalho e como elas vêm afetando as relações produtivas na sociedade contemporânea. Nesse momento em que a gente está se organizando, estudando para uma prova, eu investiria na produção de bons rascunhos, itemizando, colocando os tópicos, conceitos em que eu tenho mais clareza, que eu possa desenvolver num texto de qualidade, com profundidade. Então, para a questão 1, acho que é importante, pelo menos para mim, a compreensão de que a democracia, o conceito, é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. Eu investiria no desenvolvimento das ideias em relação à Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que tem uma importância mundial, e vamos dizer assim, no ativismo, na participação popular, na garantia ou na luta pela garantia dos direitos civis, políticos e sociais, no reconhecimento das minorias. E como pontos fracos, eu investiria em desenvolver a ideia do processo de redemocratização, de uma democracia jovem e também da insatisfação dos brasileiros em relação à baixa qualidade do serviço, à corrupção e à grande desigualdade que marca a história política brasileira. Na segunda questão, eu investiria principalmente em pensar processos de automação, as inovações tecnológicas, o surgimento de novas profissões, a exigência cada vez maior em termos de qualificação profissional. E pensaria também em relação à pandemia, por exemplo, o home office, os excessos que essa tecnologia vem nos trazendo, as possibilidades infinitas, mas também os excessos, a produção de um adoecimento, aquilo que o Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, vai chamar de sociedade de desempenho, produzindo, por exemplo, adoecimento, depressão, síndrome do pânico e outras formas de adoecimento social. Então, o que eu acho que é mais importante nesse momento em que a gente está se preparando seria investir em um tempo de qualidade para estudar essas questões, produzir um material de rascunho e aí passar isso para o papel, vamos dizer assim, de uma forma bem escrita,
com qualidade, com conteúdo. Então, nesse momento, investir na compreensão do que a pergunta te pede, também na compreensão de quais são os dados que eu posso oferecer, quais são os conceitos que estão mais claros para mim e como eu posso investir em colocar esses conceitos no papel de uma forma bem escrita, com qualidade, com conteúdo e um texto que possa ser muito bem compreendido, vamos dizer assim. Então, um período de organização das ideias, sistematização desse conhecimento e, vamos dizer assim, a possibilidade de ir exercitando a boa escrita. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Na próxima videoaula a gente trabalha o PISME, Sociologia, do ano de 2018. Um grande abraço e até já.